chegar para você e disser: me ajuda aí, porque eu estou com uma tristeza no coração, uma mágoa, uma dor, e eu não sei o que fazer, porque eu não sei tirar. Se você já pensou por isso, você vai saber ajudar. Se o Espírito Santo habita em você, obviamente ele vai criar essa situação para que você mostre que você aprendeu. Você aprendeu a lição que ele tinha. Que uma vez sujo, isso não será para ser costume, a menos que você queira. Você precisa buscar para se limpar. O tópico 3 fala sobre família. Saber amar e valorizar. 1 Timóteo 5:8. Amém? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é muito forte. Meu Deus. Porque se você não tem cuidado dos seus familiares, se você não age bem com quem está dentro da sua casa, que dirá com quem está fora. Eu não estou dizendo para você ficar o tempo todo reganhando mente para todo mundo de casa, porque eu sei que existem atritos. São cabeças diferentes dentro de um mesmo teto. Uma hora vai e uma hora. Mas você não pode ter mágoa do seu pai, você não pode ter mágoa da sua mãe, do seu irmão, porque quando tudo passar, se você, por exemplo, se tiver que mudar de cidade, se tiver que mudar do lugar que você mora, você não tem isso para mostrar para você. Facebook, WhatsApp não vai suprir um abraço. E quem está lá dentro para te dar um abraço é seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu responsável. Então, você precisa ter um zelo maior com aqueles que estão com você. Lá em casa, temos namorado. Mas no fim está tudo bem. Está tudo certo. Por quê? Porque se um não ceder para dizer: olha, você sabe que a culpa não é sua, né? Mas você vai lá: olha, então, sabe aquele brinco? Sabe aquela blusa sua? Não tem? Não tem, Gabriel, aquela? Você podia me prestar assim, rapidinho, né? Pra me sair ali. Quebrou o gelo. Você já quebrou o gelo. Pelo menos vai ficar assim. Sabe aquele perfume seu? Aquele rímel seu? Me presta com os homens. Sabe aquele cinto, pai? Não, tô precisando. Você quebrou o gelo. E nessas quebras de gelo, nós começamos a perceber que a nossa família, ela nos traz uma intimidade, um aprendizado que roda de amigo nenhum vai te trazer. Roda de amigo nenhum vai te acrescentar o quanto que a sua família pode te acrescentar. Porque mesmo que nossos entes queridos, familiares, sejam um pouco difíceis de lidar, eles trazem. Porque, pelo menos comigo, foi assim. Eu tinha uma maneira de orar, eu sempre pedia: Senhor, me dá sabedoria, Pai. Só que eu esqueci de pensar que, para mim ter sabedoria, eu preciso ter passado por algum problema. Eu preciso ter passado por alguma causa, alguma coisa que vai me agregar sabedoria. Aí vem esse problema: é Deus. Pedir sabedoria para o problema? Não pedi, não. Aí, quando era uma coisa ou outra, chegava na escola, sempre tem aquele aluno, aquele seu amigo, colega, que te testa. Aí vinha aquele abençoado te cutucar, vinha me cutucar. E ficava: é Deus, o Senhor tem me testado. Como a gente passa por não conhecer a palavra? Na Bíblia diz que o Senhor ele não desce na terra, ele nos prova. E se eu pedir sabedoria, ele, com o amor de pai, vai me dar a situação para me ter sabedoria, para me provar, não para me testar.
terceirizada ao inimigo, né? Não sei. Às vezes acontece, né? Mas com essas coisas, eu comecei a perceber. Comecei a pensar nisso. Poxa, se tá assim é porque talvez não é. Do jeito que eu estou pensando aqui no conselho. Tipo, eu quero sabedoria e eu vou acordar igual Salomão. Vou acordar com o intelecto de Salomão. Não. Deus ele vai botar um tanto de sabedoria que você consegue suportar. Mesmo em situações de advências que pode acontecer, ele só vai te dar aquilo que você pode suportar. Ele não vai te dar, por exemplo, se o seu ministério não é libertação, te dá uma pessoa, permitir que aconteça a pessoa podendo manifestar com o lado. O Senhor, ele é justo. Ele é justo com a gente. Então, nós temos que pedir e pensar. Será que eu vou agora? Eu tenho capacidade de suportar isso que eu estou pedindo para Deus? Porque nós às vezes botamos a nossa petição na frente do querer de Deus. E o querer de Deus ele é maravilhoso para a nossa vida, porque mesmo Deus ele conhece os filhos dele. Se você pede uma coisa que não está no coração de Deus, ele vai te conceder. Porque a Bíblia fala que ele considerará conforme as nossas petições. Mas ele não vai poder te livrar naquele momento daquilo porque você pediu. Você não soube pedir. Por exemplo, na minha vida, meu Deus, na minha vida, eu há uns 11 meses, acho que 10, 11 meses, eu namorava. E antes de eu namorar, eu cheguei para Deus quando eu conheci o rapaz. Deus, eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu gosto dele. Eu gosto dele. E eu queria que o Senhor abençoasse para me namorar com ele, abençoasse a cabeça do meu pai, abençoasse a cabeça de Juliette, que é difícil, pai. A cabeça da minha mãe, para deixar eu namorar. Eu imagino a cara de Deus nesse momento. Deus já sabia o que ia acontecer, mas ele pensou assim: acho que eu vou dar uma lição para a menina. Olha só, mas alguém pedir as coisas. Eu pedi. E Deus concedeu conforme a minha petição. Nossa, eu sofri um subaco de aleijado. Agora entendeu? Porque eu pedi errado. Porque quando nós vamos orar, nós temos que pedir a opinião de Deus. E não pedir o que está no nosso coração. É verdade. Entendeu? Porque o nosso coração é muito enganoso. Naquele momento me pareceu certo falar com Deus assim: olha Deus, se o Senhor não me abençoar, nem vou na igreja não. E eu acho que Deus olhou e falou: então tá bom. Você quer ser abençoada, né? Nossa. E que quando a pessoa te falar assim, se alguém da sua família não gosta do seu cônjuge, tem muita chance de isso daí. Não tinha só um homem na minha família, tinha 2 homens. Juliette e meu pai. E quando eu lembro na Bíblia que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe, não é só nosso pai que santo. Pai é aquele que cria. No momento que estava me criando era ele. E eu devia ter ouvido ele. Porque ele falou: marido, esse lado, marido, não vai prestar. E eu, dentro de mim, nossa, e vai namorar sou eu, fica comigo. E meu pai, minha mãe, ela também me adverteu. Sabe minha mãe? Minha mãe é chupou, né? Minha mãe, ela adorava a menina, porque
não vai. Eu falei, tá. Eu ia do meu jeito, né? Fui do meu pai, você vê, empreitei meu pai, empreitei Giliard. E pô. Sério? E eu precisei quebrar a cara. Eu precisei passar por coisa que, dessa maneira. Se eu não tivesse passado, eu não teria o conhecimento que eu tenho. Glória a Deus. Se eu não tivesse passado, ninguém teria passado comigo, eu não saberia o que é. Porque quem aqui, as meninas que não namoraram, já gostaram, quem ainda teve aquela paixãozinha, né, gente? Quando não é correspondido, a gente chora, a gente pede o pai e a mãe ajuda, mas o pai e a mãe vai fazer o quê? Se aconselhou e a gente quis seguir o nosso caminho de qualquer jeito. E isso se encaixa no propósito. Porque se o propósito do Senhor, quando eu nasci, foi aquele dia 21, perdi, no dia 21 de agosto, se eu estivesse entrando na palavra, eu precisava passar por isso. Glória a Deus! De alguma forma eu precisava passar por isso. Alguma coisa ia me trazer, talvez não no mesmo conhecimento, mas ia me trazer conhecimento porque eu precisava passar por isso. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente passa. A gente só pode aconselhar nosso irmão se a gente já passou, porque ninguém conhece. Se você, por exemplo, se vem um jovem para mim e fala, olha, eu estou grávida, não sei o que fazer. Como eu vou aconselhar uma pessoa dessa se eu não estou grávida, nem pretendo e nem quero ver? Eu não sei pela dor que ela está passando pelo, às vezes, o julgamento da família. Se alguém chega para mim e fala, olha, meu pai, ele deixou inimigos a eles, tem uma colônia em casa e me ofendeu com elas. Eu já passei por isso. Então eu posso aconselhar. Eu não conheço dela. Não era seu pai. Era alguma coisa ali. Você sabe disso. E você não tem que guardar isso no seu coração. Glória a Deus. Você não perdoar. Porque quando você aprende a perdoar, você vai ter menos dores no seu corpo. Você vai ter dores ainda, mas serão menos dores. Porque como você vai ficar com mágoa de alguém que está dentro da sua casa todo dia, como na mesma família que você, as mesmas componentes de você, e você vai ficar com mágoa da pessoa? E quando você perdoa, de certa forma você limpa o seu corpo. Glória a Deus! Eu falo isso porque quando eu morava com meu pai, eu passei por coisas que me magoaram. No momento eu pensava, nossa, Jesus vai matar ela. Porque comigo tropeça na rua, chinelo toca, eu tenho que ir para casa descalço. Eu sentia ódio das pessoas. E eu vivia uma vida assim, vida e mexe toda triste. Assim, por nada não, né? Eu não sabia por quê, eu vivia mexe toda triste. E aquilo ia manchando. Aquilo era manchando o dedo do Senhor. Eu imagino o Espírito Santo doidinho, porque o Espírito Santo é doidinho para vir você. Mas ele deu só esperando você estar de qual você vai se perceber. Eu fico imaginando o Espírito Santo todo dia comigo. Indo para a escola, indo para os lugares que eu ia, pensando, como que ela vai se limpar? Como que ela vai perdoar? Como? E eu ali. E quando eu entendi que eu precisava perdoar, eu já não sentia mais aquela raiva. Porque uma coisa é você ter gênio forte, outra coisa é você ser rancoroso, raivoso, igual um pinche. Eu era igual um pinche, tá? Não podia falar porque eu já ronquei. E o Senhor, Ele me levou, Ele permitiu que eu fosse até o poço de tristeza. A minha mãe ia me ver, aí eu falava, nossa, minha mãe acredita. Mãe, uma mulher muito péssima, uma graça. Uma mulher muito péssima. A gente tinha 12 anos, 11 anos. Uma mulher muito péssima, nossa, texto ela, não aguento.
chorando o tempo todo, não aguento. E só o ódio no coração, só o sofrimento. E cada vez que eu falava, parecia que piorava. Porque realmente piorava. E minha mãe, não, filha, não pode ser assim, né? O que você está fazendo com as pessoas? Entendeu? E pensa pra mim, cheio de ódio no coração pra ouvir isso. Fala, gente, meu Deus, até minha mãe. Até minha mãe. E quando eu vim morar aqui, minha mãe não estava indo muito assim na igreja ainda, nem eu não tinha mais a vontade, sabe, de estar, de buscar. Eu não tinha essa vontade não. E ela começou a ir na igreja. Beleza, aí eu ia com ela, eu também não me sentia muita vontade. Não me sentia. Eu tentei na mesma igreja que eu ia com meu pai, não me sentia vontade. Eu era a mesma pessoa, suja, rancorosa, odiosa, não preparada, como é que eu estava? Não, né? Às vezes eu dou umas rateadinhas, mas eu peço assim, perdão. Porque nós somos carne também. Tem hora que a gente, né, extrapola com isso. E ela começou a vir aqui. Eu também não vinha não, ela vinha com ela não nada. Ela ia, ficava, vamos na igreja? Quero não. Aí, quando a gente mudou pra cá, a gente começou a vir. E não exaltando a pessoa do pastor Rinaldo, mas como o Espírito Santo usa ele. Pastor Rinaldo, se vocês observarem, ele é uma pessoa que ele prega mais o amor do que a dor. E quando eu comecei a entender o que era o amor de Deus, e como ele nos transformava, aquilo começou a fazer uma transformação em mim. Eu comecei a ser uma pessoa mais, tipo assim, acontecia as coisas, aí eu lembrava, eles traziam memória. Porque se você pedir o Espírito Santo, ele traz a memória. Tudo que eu estou falando aqui, se você pedir ele para te trazer a memória, ele vai trazer. E vinha outra vez. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. E eu comecei a perdoar. Isso já tinha um ano que eu estava perdoando aqui, eu tinha as mesmas raivas. Quando você tem raiva, quando você tem um dedo sujo, você fica só martelando aquelas coisas, martelando. Aquilo nunca sai da sua mente. Porque o diabo ele é acusador, ele vai te acusar. Olha, você fica indo para a igreja, mas seu coração é assim, sabe? Olha, você fica... Mas se você não perdoar, essa voz acusadora, quer dizer, quando você perdoa, essa voz ela não tem mais o que te acusar. Porque o seu coração vai estar limpo. Você não vai, ele não vai poder falar, porque você tem raiva do seu irmãozinho. Porque você não tem. Você perdoou o seu irmãozinho. Glória a Deus! E você ficou o seu tempo. Glória! Aí, aleluia, glória a Deus! Perdoar. Quando você perdoa, você vai a vassoura no pé. E eu comecei a passar a vassoura no meu pé. Ou assim. Comecei a passar a vassoura no meu pé. E é interessante, é muito bonito como o Senhor trabalha nas nossas vidas, como o tempo está limpo, porque realmente Ele começa a fazer algo. Porque quando, na minha existência, de Thalita Nascimento Pereira Apolinário, eu pensei que eu ia trazer a palavra hoje, no dia 21 de agosto. Para mim isso era algo totalmente impossível. Eu falava, nossa, eu tinha vergonha de contar, eu tinha vergonha de tudo. Se eu viesse aqui